Boa tarde, então, eu sou o Bernardo e vou apresentar o trabalho de redes de computadores. Falar um pouquinho sobre o objetivo, né, do trabalho, então, o objetivo era criar uma comunicação com base na estrutura cliente-servidor que pudesse então estar monitorando informações e pacotes de um cliente com base em um servidor, da mesma forma como funciona, né, essa estrutura de comunicação. Uh, Essa estrutura então monitoraria, por exemplo, o uso da memória, uso de CPU, disco, quantidade de processos e quais são os processos, e também o IP da origem, por exemplo. Então, vou explicar um pouquinho dos códigos que foram desenvolvidos. Eu acabei por utilizar a linguagem Python, né, que era a que eu tenho mais familiaridade dentre as outras, e também a que o professor tinha sugerido, né, para fazer a apresentação. Primeiramente, então, no código do cliente, importamos as bibliotecas, então socket e a time, aí from pcinfo import pcinfo, que é um outro código que tem as informações do PC. Então, demos ali em origin, demos o IP de origem e também uma senha. Buffer size, demos o tamanho do buffer, então qual vai ser o tamanho dele. E em UDP a gente instancia então o socket, com base na sua família e no tipo. Aí dentro do laço de repetição while true, temos um dicionário, né, PCDict, que vai ser responsável então pelas informações que serão monitoradas, como é o caso das que eu já tinha falado. Então a memória, CPU, disco, processos e IP. Então para cada uma dessas, né, vai vir uma informação do computador. A mensagem, então, ele monta a mensagem com base no dicionário no PCDict, né? O UDP send to, que ele vai estar então mandando para a mensagem e a origem, né? E a server messenger então vai ser o que vem do HEC-VForm e buffer size. E vai estar então printando depois a mensagem, né, .decode. E vai dar um tempo de 3 segundos. Esse é basicamente o código do client. Agora vou explicar um pouquinho do código do server. O código do servidor então importa as bibliotecas AST e a biblioteca socket. From DB import DB, então, que é as informações do banco de dados. Ele instancia a classe database também. Identifica um IP, que no caso é o localhost, a porta, o tamanho do buffer, praticamente parecido como é o outro código. Vai estar então criando uma mensagem, né, hello UDP client. Bytes to send vai ser o encode do server message, então ele vai estar transformando a mensagem para bytes e vai estar então instanciando a classe UDP com base no socket, igualmente é o código do cliente. UDP.bind IP e port também ele faz essa comunicação e vai estar printando então UDP server up to listening, que ele está então esperando pela comunicação. Dentro do while true, então, ele tem a client messenger, que é igual a UDP HEC-VForm buffer, vai estar recebendo então a mensagem do cliente. A mensagem então vai ser igual ao client messenger da posição 0 e o IP vai ser o client messenger da posição 1. Os bytes a serem enviados vão ser a string da mensagem, né, .encode. O client dict ele vai estar transformando ali e decodificando também. E vai estar então, por fim, aqui na linha 23, inserindo no banco de dados, data igual a client dict. Então, as informações que vêm do dicionário de informações, ele vai estar inserindo no banco de dados. Printa então essas informações na tela e manda a mensagem com base nos bytes para enviar e no endereço. Esses são os códigos, né, principais com base do cliente e também do servidor. Tem também a parte do requirements.txt, que é as bibliotecas necessárias, né? Então aqui tem que instalar todas elas em uma virtual env, que seria um ambiente virtual. O código do banco de dados, ele vai usar o MySQL Connector, né, que eu já tinha utilizado algumas vezes, vai estar instanciando a classe dele com host, localhost, user, Bernardo, password e a minha senha, e database e trabalho de redes. E vai estar então inserindo em cada uma das tabelas ali abaixo os valores que vão ser passados.
A execução então dos códigos no ambiente virtual ele é feito através do próprio ambiente virtual em dois terminais diferentes, um deles para ser o cliente e um deles para ser o servidor. Então, primeiramente tem que ser ativada o ambiente virtual, contra /env /scripts/activate.ps1 em ambos os casos, e depois é só rodar então o código de cada um deles no seu respectivo terminal. Aí ele vai estar então, o servidor UDP vai estar esperando o cliente, né, tá mandando alguma mensagem. Depois de mandar essa mensagem, né, vai ter um resultado mostrado já em terminal, que seriam todas as informações que foram capturadas, e depois vai estar salvando no banco de dados, né, que o banco de dados, a estrutura dele é essa aqui, com as tabelas disco rígido, IP, memória, processador e processos. E os dados salvos no banco, então depois da execução, são esses aqui. Então, eles têm basicamente um ID, que é autoincremente, e as informações que vêm daquela tabela, que seria taxa e o tempo, nesse caso, IP e tempo nesse outro, uma taxa e um tempo nesse outro caso, e nas últimas duas tabelas, então, uma taxa e o tempo, e um nome do processo, né, e o tempo. Essa tabela aqui ela é mais, ficou maiorzinha, né, porque haviam muitos processos em execução quando foi rodado, né, o script. Então, basicamente é isso. Então, acho que o objetivo do trabalho foi cumprido, né? Está criando a interface cliente-servidor que monitora as informações do computador. Então, espero que tenha ficado tudo claro e um abraço.